Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Gimenez, sou um dos editores do blog Calçadão e esse é o nosso canal no YouTube, o Calçadão Blog. Se você já nos conhece, eu peço que você se inscreva no canal. Se você não conhece, eu peço que você veja os vídeos, nos procure na internet, blog o Calçadão, veja o nosso trabalho e se você gostar, eu também te peço que você se inscreva nesse canal. Nessa semana a gente conseguiu ultrapassar a marca de 300 inscritos e estamos a caminho dos 1000 inscritos. Para a gente poder fazer live e poder intensificar o nosso trabalho aqui nessa plataforma, que é o nosso canal no YouTube. A gente tem um artigo semanal que a gente coloca no blog, que é o resumo da semana. São 10 notícias que de alguma forma agitaram a cidade de Ribeirão Preto durante a semana e que a equipe do blog Calçadão prepara um resumo dessas 10 notícias comentado e coloca no blog. Nós já fizemos isso aí nas últimas 5 ou 6 semanas. E agora vamos fazer esse resumo de notícias também aqui no canal do YouTube, pedindo para que você curta, compartilha e procure também, se você achar devido, procurar os nossos artigos também no nosso blog. Das 10 notícias dessa semana, a gente começa falando sobre a questão da educação. Nós tivemos mobilizações pela educação no dia 15 de maio e no dia 30 de maio. No dia 15 de maio, 2 milhões de pessoas nas ruas do Brasil, 4 mil pessoas nas ruas de Ribeirão Preto, e no dia 30 de maio, 1,8 milhão de pessoas nas ruas do Brasil e 3 mil pessoas na rua de Ribeirão Preto, defendendo a escola pública que sofreu cortes. Toda a educação brasileira sofreu cortes, da creche à pós-graduação. E a situação é mais grave nas redes federais, tanto as universidades federais quanto os institutos federais, que os cortes acabam inviabilizando a continuidade de algumas escolas a partir do segundo semestre. Mas essa mobilização também é importante em Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto convive com uma crise na educação desde o final do ano passado, falta de professores, falta de profissionais, falta de infraestrutura, escola interditada, morte de aluno em escola, ou seja, a educação troca de secretário. A educação em Ribeirão Preto está numa situação muito difícil e, portanto, esse que nós chamamos aqui no nosso resumo de notícias, o Pacto pela Educação, não é só um pacto em nível nacional, mas também é um pacto pela educação em nível municipal. Inclusive, os debates sobre o Plano Municipal de Educação vão ser retomados e vão ser tratados aqui no blog O Calçadão. A segunda notícia é a respeito do HC. Essa semana o secretário de Saúde de São Paulo anunciou 3 milhões de reais em recursos para a contratação de 76 profissionais, entre eles os médicos anestesistas, para poder retomar o funcionamento de 4 centros cirúrgicos que estavam parados por falta de recursos humanos. Dentre os atendimentos, os transplantes, inclusive de fígado, e o tratamento de leucemia. Nós sabemos que o HC ele atende 700 mil pessoas por ano, de 25 cidades da região, inclusive o sul de Minas, incluindo Ribeirão Preto. E lá tem tratamento dos mais simples aos mais complexos. Inclusive os tratamentos mais complexos, como transplante e tratamento de leucemia, inclusive quem pode pagar, procura o HC, porque esse tratamento é caríssimo e até famílias ricas não poderiam pagar um tratamento privado e vai procurar o tratamento no HC. E reconhecer o HC como um local de excelência e de importância para o atendimento à saúde pública brasileira é reconhecer a importância do SUS. E o mesmo pacto que se faz para a educação precisa ser feito no pacto da saúde. Por quê? Porque tanto a educação quanto a saúde estão sendo ameaçadas pelo atual governo a partir do interesse e da proposta de se eliminar os mínimos constitucionais. É uma emenda constitucional do ano 2000 que estipulou mínimos constitucionais da União, estados e municípios para destinar recursos à saúde e à educação pública. E o atual governo quer acabar com esses mínimos, colocando em risco a existência tanto do SUS quanto do sistema de educação pública brasileiro. Então, nós precisamos reconhecer a importância desses dois instrumentos e reconhecendo o HC como um local de tratamento importante para a população do interior do estado de São Paulo, da região de Ribeirão Preto e do sul de Minas, reconhecer também a importância do SUS, que muitas vezes, a despeito de nós acharmos e verdadeiramente que o atendimento poderia ser melhor, a gente erradamente condena a existência do SUS, mas nós não podemos fazer isso. O SUS tem que ser valorizado, tem que ser melhorado e não extinto, porque isso vai ser um prejuízo muito grande para a população brasileira. A terceira notícia, nós já entramos na questão da política municipal. Nós colocamos aqui, de olho em 2020. Até essa notícia acabou se transformando num artigo no blog O Calçadão. E nós colocamos aqui que a corrida eleitoral começa a esquentar as máquinas a partir desse final de primeiro semestre, visando as eleições do ano que vem. Em Ribeirão Preto, tudo leva a crer que o embate que foi feito em 2016 entre o atual prefeito Duarte Nogueira
E o candidato que foi disputar o segundo turno, o Ricardo Silva, vai se repetir em 2020. Duarte Nogueira representando as forças do PSDB e o Ricardo Silva, que anteriormente era do PDT, hoje é do PSB, mas as suas forças na Câmara Municipal se dividem entre esses dois partidos. Na última greve dos servidores, nós vimos essas duas forças, inclusive, aquecerem os debates dentro do plenário, dentro da Câmara e no posicionamento que foi colocado por ambas as forças, né, no movimento grevista que os servidores fizeram no mês passado. Por fora, né, nós temos outras forças políticas, como, por exemplo, o PSL, que é o partido do bolsonarismo, que em Ribeirão Preto é meio desorganizado, não tem projeto, então tudo leva a crer que em 2020 eles vão continuar tentando manter aquela lógica, né, de apostar no ódio à política para conseguir votos e conseguir se eleger. Não sei quanto essa máquina, né, que levou com que eles fizessem uma bancada bastante grande no Congresso Nacional esse ano, vai se repercutir em 2020. Isso ainda é um pouco incerto. E, do outro lado, a esquerda tradicional, o PT, o PSOL e o PCdoB, ainda um tanto desorganizados. O PCdoB sofreu um golpe muito duro na última eleição em 2016, no nível municipal. PT e PSOL ainda estão se organizando internamente para decidir a estratégia e a tática eleitoral. Diante desse cenário que começa a aquecer, tudo leva a crer que Ricardo Silva e Nogueira vão disputar novamente as cabeças na eleição municipal de 2020. Mas nós vamos estar de olho nas movimentações eleitorais dentro de todos os partidos e vamos trazer aqui as informações, seja no resumo de notícias, seja através de artigos próprios do blog Calçadão. Continuando a política, né? A nossa quarta notícia fala a respeito do número de vereadores na Câmara Municipal. Tem projetos que querem reduzir o número de vereadores. Esses projetos que buscam reduzir o número de vereadores são projetos trazidos pela elite econômica de Ribeirão Preto, que tem interesse direto em diminuir o número de vereadores, mas há também uma certa movimentação que se iniciou essa semana para defender o número de 27 ou no mínimo 25 vereadores. O que se coloca é o seguinte, a necessidade real de se reduzir custo da Câmara Municipal, ou seja, fazer uma Câmara mais enxuta, o que é verdadeiro e justo, mas não perder representatividade política. Porque se você reduz o número de vereadores e soma isso à reforma política que foi feita pelo Eduardo Cunha em 2016, que beneficia o poder econômico, com menos vagas na Câmara Municipal e beneficiando o poder econômico, as candidaturas populares saem prejudicadas. Não só nas câmaras de vereadores, nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. Então nós temos assim que defender uma Câmara mais enxuta, como acontece em outros lugares do mundo, onde câmaras mais enxutas são mais eficientes que as nossas, que a estrutura dada aos vereadores é muito menor e eles fazem o seu trabalho, não precisa de tanta estrutura como tem aqui, então é necessário enxugar, mas sem perder representatividade política. A gente escreveu também um artigo só sobre isso, defendendo essa nossa posição de manter os 27 vereadores e reduzir os custos da Câmara, que isso não é algo que é incompatível, e para não perder representatividade política, porque o povo trabalhador, a liderança do bairro, a liderança de um segmento social que queira se candidatar a vereador, com menos vagas e com o poder econômico mandando na jogada, as chances de candidaturas populares se colocarem em condições de serem eleitas é muito baixa. E a notícia número 5 faz relação com a notícia número 4, né, o puxadinho da Câmara. A Câmara vai inaugurar um anexo, que já está em construção há alguns anos, ao custo total de 8 milhões de reais e que se destina, segundo a própria Câmara, a acomodar melhor os gabinetes dos vereadores. Então nós estamos reduzindo o vereador, mas ampliando o anexo da Câmara para colocar os gabinetes do vereador em lugar melhor. Ou seja, não é a discussão do número de vereadores que importa, mas é o perfil da nossa Câmara. O perfil da Câmara de Vereador de Ribeirão Preto, assim como o perfil das câmaras no Brasil inteiro, é um perfil assistencialista. Como o poder público não destina políticas públicas corretas para as pessoas, elas transformam o poder legislativo numa peregrinação. E aí, uma prática muito condenável da política brasileira, que é o clientelismo, é o que acontece nessa relação entre político e pessoas que procuram os políticos para resolver os seus problemas, pela falta de política pública. Esse é o perfil da nossa Câmara. E é por isso que a questão política é tão mal compreendida pela população, que defende a redução do número de vereadores. Esse debate que nós estamos fazendo aqui é um debate minoritário, de manter o número de vereadores. Defende a redução porque enxerga na política uma coisa que é dispendiosa, que gasta dinheiro e que não resolve a vida dele. Ou seja, é um debate que está enviesado, que a gente vai tratar de maneira mais profunda. Já tratamos aqui num artigo que está no ar,
inclusive no Blog Calçadão, e vamos voltar a esse assunto porque é um assunto importante. Nós precisamos mudar o perfil da nossa Câmara. Se a nossa Câmara tivesse um outro perfil, nós poderíamos manter o número de vereadores, a eficiência na fiscalização do Executivo e na proposição de lei seria melhor, e nós não precisaríamos gastar 8 milhões de reais num puxadinho, no anexo, como está acontecendo agora. Mas nós vamos voltar nesse assunto. A notícia número 6, é a respeito do prefeito Duarte Nogueira. O prefeito escreve colunas semanalmente no jornal local, que é o Jornal Tribuna, que inclusive contribui muito para as notícias de Ribeirão Preto. A gente aqui do Blog Calçadão usa bastante as notícias do Jornal Tribuna. E a gente analisa as colunas do prefeito, né? Ultimamente ele tem colocado, invariavelmente nas suas colunas, a defesa das reformas, principalmente a reforma da Previdência. E nós sabemos que a reforma da Previdência que o Nogueira defende é a reforma da Previdência proposta pelo banqueiro Paulo Guedes, que pretende privatizar a Previdência Pública através do regime de capitalização, que é o regime que tem no Chile, que foi adotado pela ditadura do Pinochet, que hoje paga benefícios aos aposentados 3 vezes menor do que o valor do salário mínimo, e está sendo revisto lá porque os aposentados estão chegando na velhice, estão se aposentando e não têm dignidade, não têm dinheiro, inclusive para se alimentar. Essa é a proposta que o Paulo Guedes quer colocar aqui no Brasil. E o Nogueira defende isso. Só que, acertadamente, do ponto de vista teórico, ele tem colocado a defesa da reforma da Previdência junto com a necessidade da reforma tributária. Isso é correto. É preciso, sim, fazer o debate da reforma da Previdência, não a do Guedes, mas uma reforma da Previdência que realmente elimine privilégios e beneficie o povo trabalhador. Mas também temos que defender a reforma tributária. O que não deixa claro nas colunas do prefeito, e talvez ele esclareça mais em colunas futuras, é que reforma da Previdência que reforma tributária ele defende. Será que ele defende a reforma tributária que vai cobrar imposto do lucro dos bancos, que hoje não paga imposto? Será que ele defende a reforma tributária que vai incidir sobre os lucros e dividendos dos empresários, que hoje não pagam imposto? Ou das heranças e grandes fortunas, que hoje não pagam imposto? Ou dos movimentos do capital financeiro especulativo, que hoje não paga imposto? Será que é essa a defesa da reforma da tributária que o Nogueira faz? Não sei. Nós vamos acompanhar as colunas do prefeito e vamos saber, né, se além da proposta da reforma da Previdência do Guedes, que tipo de proposta de reforma tributária o prefeito de Ribeirão Preto defende. Na nossa notícia número 7, que faz parte dos dados que foram publicados pela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, entre os anos de 2012 e 2019, se constatou que 52% da população brasileira é composta de mulheres e 55% é composta de negros e pardos. Então a maioria da população é mulher, negro e pardo. Se nós olharmos as condições desse segmento hoje, nós vamos ver que as mulheres, elas são as que recebem menor salário, elas são as mais impactadas pelo desemprego, elas são as que trabalham mais porque elas têm jornada dupla ou tripla, e os negros e pardos são os que têm menor salário, são os que têm mais desemprego, são os que têm mais dificuldade em acessar a saúde, a educação, a moradia. Portanto, a maioria da população brasileira, que deveria estar representada em todos os lugares, é o segmento que mais sofre: mulheres, negros e pardos. E a gente pergunta no final dessa notícia: até quando a gente vai manter essa exclusão? Até quando a gente vai tratar a maioria da população brasileira da maneira como a gente trata hoje? Essa é a questão. Pretendemos, inclusive, fazer um artigo sobre isso. Notícia número 8. O segundo bom prato virou promessa. Esse segundo bom prato é uma promessa eleitoral do prefeito parecida com a promessa dos AMES. Ele prometeu 3 exames para Ribeirão Preto, até agora não saiu nenhum, e ele prometeu o segundo bom prato. E é uma promessa também feita pelo governador. Parece que tem um prédio ali perto do HC, no bairro ao lado do HC, e que está disponível para fazer esse segundo bom prato, que atenderia os usuários do HC, que é uma política pública importante. O Bom Prato é um bom programa social. Já existe o primeiro Bom Prato, que é na Rua Saldanha Marinho, no centro de Ribeirão Preto, e faria esse, que atenderia os usuários do HC. O secretário de Assistência Social, que aliás é o ex-gerente do primeiro Bom Prato, que hoje responde pela Secretaria de Assistência Social, disse o seguinte: que existia um empresário em Ribeirão Preto que havia se comprometido a reformar e equipar todo o local para o governo ir lá e instalar o Bom Prato. E que esse empresário, essa semana, desistiu da ideia. O empresário não vai mais fazer o que tinha prometido para a prefeitura que faria. Mas mesmo assim, promete o secretário
E no início do segundo semestre de 2020, o segundo Bom Prato próximo ao HC vai estar funcionando. A gente vai acompanhar essa notícia da mesma forma que a gente tem acompanhado de maneira intensa e ansiosamente a instalação dos AMES, que é a outra proposta, a outra promessa que o prefeito fez em campanha eleitoral. O AME, os 3 AMES e o segundo Bom Prato. Por enquanto, é só promessa. Nona notícia. No Brasil, se chegou a 13 milhões de desempregados, com trabalho precarizado, ou seja, sem direitos, a partir da reforma trabalhista, e com salário menor. Há indicativos em Ribeirão Preto que o setor do comércio, que é o setor que mais emprega na cidade, está pagando em média 4% a menos de salário. E tem relatos de pessoas que são mandadas embora, procuram um emprego na mesma função, e esse emprego é conquistado com metade do salário que ganhava antes e sem direito trabalhista. Muitas dessas pessoas, além de trabalhar durante a semana para ganhar menos e sem direito, tem que trabalhar no final de semana fazendo bico. Ou seja, a reforma trabalhista que foi feita o ano passado no governo Temer, e cuja promessa era fazer reforma trabalhista e gerar emprego, o que tem gerado é mais desemprego, e os empregos que tem gerado são com menores salários, com menos direitos, e o trabalhador que tem que trabalhar mais. Portanto, o trabalhador perdeu o emprego, perdeu o direito e perdeu o direito ao descanso. Porque nem no final de semana ele pode descansar, porque ele tem que complementar a renda, porque a renda dele hoje, a partir da reforma trabalhista, não sustenta mais o seu padrão de vida. Essa é a situação. E aí, a gente vê que o atual governo faz o mesmo discurso com a reforma da Previdência. Eles dizem, a partir da reforma da Previdência, tudo na vida do trabalhador vai melhorar. Aí eu pergunto a você, do mesmo jeito que você acreditou na reforma trabalhista, na promessa da reforma trabalhista, você vai acreditar na promessa da reforma da Previdência? Veremos. E por final, a nossa 10ª notícia tem relação com o veneno na comida. E é um dado alarmante que foi feito aqui a partir da pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As universidades fazem muita balbúrdia, segundo o atual governo, mas faz pesquisa também de vez em quando. E essa pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostra o seguinte, que 30% dos produtos, dos agrotóxicos que são usados hoje na agricultura no Brasil, são proibidos na União Europeia. Então, 30% dos produtos de agrotóxicos que se usam no Brasil são proibidos na União Europeia. E um outro dado, ainda mais alarmante, esse feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, que diz o seguinte, nas cidades onde foram pesquisadas a água, nos municípios de Santa Catarina, seja a água de poços artesianos que vem de aquíferos, seja a água de rios que recebe tratamento, toda a água desses municípios tem resquícios de agrotóxico. Isso gera um alerta dizendo o seguinte, a água do Brasil inteiro está contaminada com agrotóxico. Então a comida que você come e a bebida, a água que você bebe, está contaminada com agrotóxico. E na região sul há uma epidemia de câncer muito impactante nos trabalhadores rurais, aqueles que trabalham diretamente com esses produtos. E nós vemos que o atual governo, através do Ministério da Agricultura, tem liberado cada vez mais agrotóxicos que são proibidos na União Europeia, são proibidos nos Estados Unidos, mas são utilizados aqui no Brasil. Então esse veneno na comida é um problema grave que o Brasil está enfrentando, com impactos ainda imprevisíveis no futuro do ponto de vista da saúde pública da população brasileira. Você não tem mais garantia daquilo que você está comendo, a não ser que você compre os alimentos produzidos na técnica orgânica, agroflorestal, como acontece, por exemplo, em Ribeirão Preto, os produtos que são vendidos no assentamento Mário Lago do MST, que produz através da técnica de agrofloresta, que não usa agrotóxico, mas a produção ainda é baixa, porque o governo não incentiva. Aliás, cortou, junto com os cortes da educação que foram feitos, também foram feitos cortes na agricultura familiar. Muitos desses cortes vão afetar as produções orgânicas, ou seja, nós estamos sendo condenados a não ter nem escolha, a comprar e a beber a comida e a bebida contaminada por agrotóxicos que nos oferecem todos os dias na nossa mesa. Se você gostou disso, nós gastamos aí 19 minutinhos para falar sobre o nosso resumo de notícia. Esse resumo também está escrito no blog do Calçadão. E se você acompanhar o nosso trabalho, se você gostar do nosso trabalho, eu peço que você inscreva. Passamos os 300 inscritos e vamos caminhar para os 1000 inscritos. E a gente volta nessa semana com outros vídeos no nosso canal no YouTube, o Calçadão Blog. Muito obrigado.